a mais uma pílula do GAPS. A pílula de hoje é sobre o que a ciência atual sabe, tá? Em termos de redes neuronais, cerebrais e conexões no cérebro, né, que justificam o aparecimento do zumbido, né? Então, assim, mais de 90% dos pacientes que têm zumbido, eles acabam tendo associado a esse zumbido uma perda de audição, tá? Às vezes a perda é moderada, às vezes a perda é severa, muitas vezes a perda é leve ou até mesmo desprezível, e tem casos em que a perda não é perceptível pelos exames corriqueiros que o médico, em especial o otorrinolaringologista, solicita. Mas é um fato, né? Ela está ali, a perda auditiva. O que acontece quando o paciente tem uma perda auditiva? Ele tem o que a gente chama de deaferentação. Ou seja, parte, não toda, mas parte da informação de som que deveria chegar ao cérebro, numa região específica do cérebro, chamado lobo temporal, porque, na verdade, sabe, a gente não ouve com o ouvido, não. O ouvido, ele capta e transforma, é uma usina de força, né? Ele capta e transforma onda mecânica em elétrica. Mas quem vai decodificar se aquele som que eu estou ouvindo é a voz da minha pessoa, do meu companheiro, ou se é a campainha de um telefone, ou se é a buzina de um carro, ou se é, por exemplo, o ruído de uma TV, quem decodifica isso é o cérebro, né? Essa região aqui, ó, bem aqui, chamada lobo temporal. E o que acontece é que o cérebro percebe que a informação de som não está chegando. E por um mecanismo de compensação, ele tenta compensar. Poxa, mas estava chegando, agora não chega mais. Para tentar compensar, ele aumenta o trabalho das células ou dos neurônios que estão ali trabalhando, né? Para ver se, aumentando esse trabalho, ele consegue voltar a captar o som. Eu só quero deixar claro que, apesar da perda auditiva estar presente em mais de 90% dos pacientes com zumbido, muitos pacientes têm essa perda e não percebem, tá? Muitos chegam para mim e falam, doutora, eu não tenho perda auditiva. Doutora, eu escuto bem. Por que isso acontece? Porque às vezes, ou na grande maioria das vezes, a perda auditiva é insidiosa. Ela vai se instalando devagarzinho ao longo de anos. E o paciente, o corpo do paciente vai se amoldando, vai se ajustando a isso, né? E ele realmente não se percebe, ou não percebe a perda. Apesar dele ter, ele não percebe, ele não se incomoda. Ele consegue se comunicar, ele consegue falar no telefone, ele consegue entender as pessoas, né? Então, se ele não se incomoda, como é que ele tem aquilo ali? Mas é porque foi muito devagarzinho que aquilo foi se instalando e o nosso corpo vai se amoldando, vai se ajustando, vai se acostumando àquela nova situação, porque ela é muito sutil. Eu sempre dou um exemplo, é como o míope, né? Eu tenho miopia desde os 23 anos, tá? Mas a minha miopia, ela não variou muito, ela se instalou lentamente. Então, assim, eu acho que eu enxergo bem.
Se eu colocar um óculos, aí eu percebo a diferença. Nossa, eu não estava enxergando. Mas no dia a dia não é uma coisa que me faz perceber, né? Então, eu deixo de perceber detalhes ou sutilezas nas imagens e na visão, sem tomar consciência disso. Então, isso muitas vezes acontece no paciente com zumbido, tá? Ele vai perdendo, mas como ele perde lentamente, aos pouquinhos, ele não percebe, ele vai se acostumando, ele vai se amoldando àquela perda. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso ajuda a gente a entender, não todos os casos, é claro, mas a maioria dos casos de zumbido, né? Dos nossos pacientes. É claro que existem causas e causas, e a gente sabe que o zumbido tem mais de 200, 300 causas, né? E mais complexo que isso, o zumbido, além de ser muito heterogêneo, de ser uma miscelânea, às vezes a perda não é a única causa, né? O paciente ele pode ter problemas de musculatura, ele pode ter problemas metabólicos, pode ter problemas hormonais, o zumbido pode ser causado pelo uso de medicamentos, né? Tem muito medicamento que pode dar zumbido e etc. Mas o clássico é a exposição ao ruído e a perda auditiva, né? Não é o único fator, mas é um dos fatores mais importantes, tá? Então, o nosso córtex, né? O nosso cérebro auditivo, ele percebe, né? Ele percebe que aquele som não está chegando. Não são todos os sons, não, tá, gente? São sons específicos, né? Que a gente nem percebe, não está chegando. E aí, o que acontece? Ele tenta aumentar, como eu falei, a atividade das outras ou dos outros neurônios e células em volta daquela área que não está recebendo o som, né? E isso pode gerar a percepção do zumbido. O que é o zumbido? É uma hiperatividade de áreas cerebrais. Tá? Geralmente, ou muitas vezes, o que acontece? Essa hiperatividade que leva ao zumbido, ela é transitória, porque o sistema, ele acaba compensando, né? Por quê? Porque existe uma conexão entre o córtex auditivo e o córtex límbico. O que é o córtex límbico? O córtex límbico, ou o sistema límbico, é o sistema das emoções, é o sistema que regula o nosso humor, é o sistema que regula ansiedade, depressão, luta e fuga, mas também é o sistema que verifica a importância de determinados estímulos, é o sistema que avalia o quanto determinado estímulo ele é importante ou não, né? Ele não só cuida do humor, mas ele vai determinar se uma sensação, se uma percepção deve ou não ser valorizada ou deve ou não ser relevante, né? Então, não é um sistema que cuida só das nossas emoções, não é um sistema só da alegria, da tristeza, do humor. É um sistema também que avalia a relevância de percepções e de sensações, tá? E no nosso cérebro, as coisas não estão em caixinhas separadas, as caixinhas se comunicam. Então, o sistema que decodifica os sons, que é o lobo temporal, ele se comunica com outras regiões do cérebro, incluindo o sistema límbico, né? Justamente para verificar, é uma parte do nosso mecanismo de defesa, do nosso instinto de sobrevivência natural, né? Então, o córtex auditivo, que recebe as informações de som, está sempre conversando com o córtex límbico, tálamo, hipotálamo, né? Núcleo accumbens, amígdala, córtex pré-frontal. Então, essas estruturas, elas estão sempre conversando
com o nosso córtex auditivo para definir a relevância de determinada percepção. Então, eu tenho uma perda de audição, que muitas vezes pode ser desprezível, o cérebro percebe que aquela informação de som não está chegando, ele determina um aumento de ganho central, um aumento de atividade dos neurônios vizinhos àquela área de perda, e o nosso sistema límbico vai verificar se aquela informação, hiperatividade, se aquilo ali é relevante ou não. E é por isso que tem gente que tem perda auditiva e não tem zumbido, tá? Porque o sistema límbico daquela pessoa averiguou aquele som, o zumbido, e falou, não, isso não é relevante, isso não é importante, tá? Só que, por motivos que a gente ainda não desconhece, a gente ainda não conhece, nos pacientes que têm zumbido crônico e se incomodam, esse sistema límbico considera o zumbido algo relevante, importante, que precisa ser avaliado, tá? Então, essa região vai considerar o zumbido irrelevante ou relevante, a depender de fatores que a ciência ainda não conhece. Nos pacientes em que o sistema límbico determinou que aquilo não é relevante, o zumbido apareceu e já desaparece. Ele não fica, ele vai para uma área do cérebro que é a área do nosso subconsciente, né? Então, o zumbido, ele desaparece, o sintoma passa a não mais ser percebido. Por quê? Porque o nosso cérebro decodificou aquela sensação, aquela percepção como irrelevante. Mas, para outras pessoas, não é o que acontece, né? O que acontece para os pacientes que têm zumbido e se incomodam? O sistema límbico avalia aquela percepção, aquela sensação e decodifica aquilo como importante e não suprime. E é aí que o zumbido se torna crônico, né? Porque esse sistema de comunicação entre o límbico e o auditivo não está funcionando bem. Por algum motivo, o límbico não suprime essa hiperatividade do sistema auditivo. E isso tem o papel dessas estruturas todas que eu falei para vocês, né? Córtex pré-frontal, núcleo accumbens, amígdala, né? Núcleo dorsal e por aí vai, tá? Então, isso é uma parte que a ciência ainda não descobriu. Por que essa supressão não acontece, né? Além disso, é engraçado, a gente na prática vê muito isso, né? Não existe um medicamento único que funcione para todos os zumbidos. E a gente vê casos que se curam com um medicamento, com outro. Eu tenho inúmeros casos em que o zumbido curou, desapareceu com as mais diferentes classes de medicamento. Então, esse perfil heterogêneo que a gente vê na clínica, a gente também vê lá no cérebro desses pacientes, né? E a gente pode ver, por exemplo, nos exames de sangue, tem pacientes que têm a serotonina muito baixa, tem pacientes que têm um cortisol muito elevado, tem pacientes que têm um cortisol muito baixo, tem pacientes que têm as catecolaminas muito elevadas, as catecolaminas muito baixas. O que são isso? São neurotransmissores, substâncias que a gente tem normalmente no cérebro e que desequilibram, e que oscilam, e que saem do nível de platô, de padrão ou basal nesses pacientes, para mais ou para menos, né? Então, a ciência já avançou muito, a gente já sabe muito, mas existe um chão muito grande, uma estrada muito grande, uma jornada muito comprida para percorrer, para a gente atender e entender essas minúcias, né? Então, é uma coisa muito artesanal, você tem que avaliar cada caso, analisar todos os detalhes, somar todas as fichas, é um quebra-cabeça,
né? É um trabalho de formiguinha. Eu gosto muito da história da formiga e da cigarra. Minha mãe contava muito, quando eu era criança, para mim, essa história. E essa história é o que representa o tratamento do zumbido. É trabalhoso, né? Porque são muitas variáveis, né? E são muitos gaps, são muitos hiatos, são muitas nuances que a gente precisa corrigir, conduzir. E o médico, ele tem que estar muito atento, ele tem que ouvir o paciente, né? E ele tem que insistir. Então, é um trabalho de resiliência, o tratamento desses pacientes, é um trabalho de persistência, né? E você precisa gostar de ser resiliente e persistente para poder caminhar de braços dados com esses pacientes nesse caminho, tá? Eu espero ter esclarecido um pouco, espero ter falado numa linguagem que vocês tenham entendido, né? Mas, basicamente, essa é a hipótese que mais faz sentido, né, no paciente com zumbido. Eu agora vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quem estiver nos assistindo, fique à vontade. Jéssica, você me avisa se tiver alguma pergunta? Avisa sim, doutora, mas por enquanto nenhuma. Então é isso, né? Existem trabalhos mostrando, por exemplo, que quando você põe um paciente numa máquina de ressonância magnética funcional e você dá a esse paciente no fone de ouvido um estímulo, um som que seja muito parecido com o zumbido dele, no mesmo momento ocorre uma sobrecarga de disparos elétricos em determinadas áreas do cérebro, que são essas áreas que eu falei, né? Do sistema límbico, que é um sistema que controla não só as emoções, mas também vai avaliar a importância, a relevância de sensações e de percepções novas que aparecem no nosso cérebro, né? Então, é um sistema, vamos dizer, de monitoramento. O lobo temporal, ele está ligado com o sistema de vigilância e monitoramento, que é o sistema límbico, ele também é um sistema de monitoramento e vigilância. E é esse sistema que vai definir se aquela hiperatividade, se aquele zumbido é relevante ou não, né? E aí, mais uma miscelânea em tudo isso, né? Tanto o zumbido pode desencadear problemas de humor, depressão, ansiedade, né? Distimia, que são as oscilações de humor e vamos dizer assim, de estresse, né? Como também pode acontecer o inverso, tá? Então, é muito importante a gente ter consciência de como isso funciona. Eu vou ter um esgotamento da via, eu vou ter uma hiperatividade da via, eu vou ter um excesso de informação dentro daquele local, dentro dessas regiões, uma hiperatividade. E é essa hiperatividade que é percebida pelo paciente na forma de zumbido crônico que incomoda, tá? Então, eu vou ter tanto a hiperatividade como a sincronia, todos os neurônios despolarizando ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles tentam compensar, eles tentam suprir a falta de aferência. Aferência é aquilo que está chegando, é a informação que está chegando no cérebro. Deixou de chegar, não está chegando mais, né? Então, o cérebro percebe e tenta compensar através de um mecanismo de plasticidade neuronal. Só que isso, às vezes, foge do controle. E é aí que aparece o zumbido severo, moderado, catastrófico e que impacta a qualidade de vida do paciente no dia a dia, né? Mas, como eu disse, são muitas nuances. Como eu disse, são muitas nuances, né? E a gente precisa avaliar caso a caso, porque eu tenho paciente que tem o cortisol nas estratosferas, como eu tenho paciente que tem o cortisol lá embaixo.
Eu tenho paciente que tem a serotonina ok, e o paciente que tem a serotonina no chinelo, né? Catecolaminas lá em cima, catecolaminas lá embaixo. Então, cada caso é um caso. E a gente precisa ter essa visão de todo para poder acertar e ser assertivo e conseguir ajudar o paciente da melhor maneira possível. Pessoal, Doutora, temos duas perguntas. Jéssica. Temos duas perguntas aqui no YouTube. É. A Jéssica Brito perguntou se sempre que tiver essas alterações nessas áreas, o paciente vai ter zumbido. Então, não necessariamente, né? É um conjunto, tá? Não é, sim, se eu botar a população do planeta, 7 bilhões de habitantes, se eu botar numa máquina de ressonância, vai ter gente que tem essas alterações e, de repente, não tem zumbido, né? Assim como vai ter gente que tem zumbido e não tem essas alterações. Então, é isso que eu te falei, não é uma regra, é uma hipótese que vale para boa parte dos casos, mas não é 100% dos casos, né? Porque existe um percentual de pacientes que não vai ter perda auditiva, tá? Então, tem pacientes, por exemplo, que vão ter um problema muscular, puro e simples, e a gente trata aquela musculatura com fisioterapia e o paciente cura e melhora, tá? Então, em medicina, a gente não usa sempre ou nunca. Por quê? Porque existe a variabilidade intrínseca, né, do indivíduo, tá? Então, isso é muito individual, mas de um modo geral é o que se vê, tá? Vamos dizer assim, na maioria dos casos. A gente também tem um trabalho que ainda não foi publicado, da doutora Patrícia Simonetti, que foi aluna de doutorado nossa, em que ela mostra o que acontece no cérebro de pacientes com zumbido e perda auditiva antes e depois da adaptação de aparelho de amplificação sonora. E ela compara isso a um grupo de pacientes com perdas sem zumbido, né? Então, o que a gente viu, enxugando todas as variáveis e analisando a imagem desses pacientes, é que existem áreas do cérebro que estão ligadas e passam a ficar desligadas após o tratamento do zumbido. E tem áreas do cérebro que estavam desligadas e passam a religar depois da cura e do tratamento do zumbido, tá? Então, existe sim esse perfil, ele é muito encontrado, é o que acontece na maioria das vezes, tá? Ativação e desativação dessas áreas que eu citei, tá bom? Temos mais uma pergunta, doutora. Fale. Primeiro um comentário, ótima aula, doutora. Li algo sobre teoria do caos e geração de zumbido. Faz sentido? Faz sentido, porque existe um caos, é como se tivesse tudo congestionado, parado, você não consegue ir para frente, para trás, para um lado ou para o outro. Existe uma sobrecarga de informação, né? Então, é o caos, geralmente é isso, é o caos. O cérebro tentando compensar, gera um ruído e o sistema límbico considera aquilo relevante. Então, é um ciclo vicioso, vai retroalimentando o sistema e congestionando cada vez mais o sistema. É isso mesmo. Mais uma, doutora. A indicação de uso de AASE é sempre indicada quando há perda auditiva, mesmo se foi perda isolada em 8.000 Hz, onde geralmente os aparelhos não conseguem amplificar? Então, boa pergunta. Essa pergunta deve ter vindo de um médico, né? Olha só, hoje em dia a gente tem aparelho que consegue amplificar 12.000 Hz, por exemplo, né? É claro que com compressão, mas consegue chegar lá, né? Então, os aparelhos de última geração, mais caros, nem todo mundo vai ter acesso, mas já existe aparelhos, não é, claro, o normal dos aparelhos, né? Mas já existe aparelho que chega a 12, 14.000 Hz de amplificação, tá? Se é uma perda isolada em 8.000,
é claro que a gente não indica aparelho de amplificação sonora, nem pensando na perda, e de repente pensando no zumbido, é mais difícil, né? Porque aquele ouvido, ele praticamente é normo-ouvinte. Então, existem outras coisas que a gente vai fazer para tratar esse paciente. De qualquer forma, é um paciente que você precisa repetir a audiometria todo ano e acompanhar de perto para ver se essa perda vai evoluir ou não. Mas se for uma perda isolada, em 8.000 Hz, geralmente a gente não indica aparelho de amplificação sonora, né? É isso, doutora, sem mais perguntas. Então, vamos encerrar? Tudo certo. Obrigada a todos pela presença, obrigada aos participantes pelas perguntas. Eu agradeço a vocês por terem nos assistido. Até a próxima live.